Graça e paz para você que está agora na rede social, vendo ao vivo, e aqueles que vão ver depois, também Deus abençoe. Estamos no Salmo de número 77, no verso de número 14. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que vai ser ministrada a partir desse momento. Carecemos do Teu Espírito Santo para nos revelar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que toda a dispersão da mente caia por terra nesse momento. E o Senhor tem liberdade e primazia nesse lugar, na nossa vida, para poder nos ensinar. Nos ajuda a compreender o texto, Senhor, e que possa, a partir de agora, a nossa vida receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Na nova versão internacional, que é a Bíblia que eu estou em mãos, diz assim: Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Tu és o Deus que realiza milagres. A gente lê o salmista falando que Deus é um Deus de maravilhas, de sinais, prodígios, e Ele é um Deus que opera milagres. A gente fica regozijado nisso. E Ele complementa dizendo: mostras o teu poder entre os povos. Deus quer mostrar o poder do milagre dele para todas as pessoas, a começar de nós, e repercutir através de nós e por nós. Deus é um Deus que realiza milagres nas nossas vidas, e Ele está disposto a nos abençoar com milagres. Você crê nisso? Então eu quero compartilhar com vocês algo que Deus está me ensinando, mobilizando, falando, nos alertando, dizendo nesses dias, e Ele tem assim me direcionado para eu poder tomar algumas atitudes na minha vida, e eu quero compartilhar a partir desse momento, através desse texto, sabendo que Ele é um Deus que realiza milagres. Então, quais são as nossas atitudes para gerar os milagres? Se a gente pudesse dar uma temática para o que a gente vai apresentar agora, o texto que a gente leu, seria atitudes que geram milagres. Atitudes que geram milagres. Pelo menos em todos os textos que eu vou trazer a partir desse versículo base aí principal, eu destaquei 7 atitudes, mas o Espírito Santo ele é livre e poderoso para poder te mostrar muito mais atitudes, e aquelas que nós precisamos tomar para que Deus possa nos abençoar com chuvas de bênção, com os milagres que Ele tem para cada um de nós. É tempo de acontecer milagres nas nossas vidas, e Deus está aguardando o nosso posicionamento, as nossas atitudes para que aconteçam esses milagres. E aí eu percebi que a fé, ela é uma das atitudes para gerar milagres. A reverência a Deus, o respeito a Ele, o medo de quem Ele é e o que Ele pode fazer. Não é um medo de pavor, mas é um medo por causa da soberania e poder dele. Fé, reverência, temor, temer a Deus, é uma atitude que gera milagres. Obediência, cumprir os estatutos, os mandamentos, as ordenanças, obedecer os princípios de Deus. O esforço também gera milagres. Coragem também. Deus não vai operar no medo, Deus vai operar na coragem. O amor vai lançar fora o medo. E Ele nos ensina e diz para nós, todos os dias,
do ano. Esforça-te, tem bom ânimo. Então precisamos de esforço, coragem e determinação. Precisamos estar determinados a algo na nossa vida. Não esmorecer, não ficar pelo meio do caminho, deixar de procrastinar, jogar para frente, empurrar de qualquer jeito, não se dedicar a algo, mas ser determinado naquilo que propôs para poder alcançar o objetivo. Então, você vai para o Novo Testamento, a gente está em Salmos, você vai abrir o primeiro livro aí de Mateus, no capítulo de número 8, eu quero compartilhar algumas passagens bíblicas e uns exemplos de atitudes de pessoas na Bíblia que geraram milagres. E quando você abre em Mateus, no capítulo de número 8, a gente vai ler do versículo 5 a 8, ou melhor, 5 a 10 e o 13, e a gente vai ver o centurião. Olha aí o que diz o versículo 5 a 10. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele o centurião, pediu-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, ele vai, e a outro: venha, ele venha, vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Versículo de número 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha o que o centurião fala para Jesus. Olha que atitude de fé. Olha que temor a Deus. Olha que coragem ele chegar diante do Senhor e dizer para ele: eu sei o que é dar ordem e eu sei o que é receber ordem. Eu também tenho soldados, tenho servos sobre o meu comando, e quando eu falo, eles obedecem. Então, se o Senhor liberar apenas uma palavra, o meu servo será curado. Aprendendo com esse centurião, a gente percebe que a gente precisa ter essa fé, esse temor e essa coragem. Deus quer liberar o milagre para a gente, está esperando as nossas atitudes, e eu creio que vamos adentrar num tempo de muitos milagres para nós que servimos ao Senhor. Nós vamos ver grandes milagres daqui para frente, pequenos milagres, médios milagres. Uma coisa é certa: Deus operará no nosso meio para que a gente se alegre e testemunhe das maravilhas dele. Esse foi o capítulo 8. Eu quero que você vá no capítulo 9, versículo de número 20, e a gente vai ler até o 22. Nisso, uma mulher que havia 12 anos, que estava sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada, sarada. Aqui o exemplo de uma atitude da mulher que estava com sangramento. Ela chegou por trás de Jesus,
e tocou na borda do seu manto, porque já havia no coração dela o esforço que ela vinha sangrando, e as escrituras sagradas dizem que ela estava 12 anos dessa maneira. Sabe o que é ter hemorragia 12 anos? Fraca, anêmica, sem força. Mulher naquele tempo, dependendo de tudo e de todos, com fluxo de sangue ela não poderia andar na multidão, ela deveria vir ali se arrastando, ajoelhada, esfregando as mãos no chão e as pernas, para conseguir tocar na borda do vestido de Jesus, no meio daquela quantidade de pessoas, numa multidão, cotovelada, ajoelhada, chute. E aí, se alguém descobrisse que ela estava sangrando, ela certamente seria apedrejada. Mas uma mulher que já estava esforçada, com coragem, determinada, chegou diante de Jesus, humilhada, para tocar na orla dele. Então ela estava ajoelhada diante dele, reverência e a fé. Olha as atitudes para o milagre. E o texto é claro quando diz assim: Jesus voltou-se para ela e disse assim: tenha ânimo, sua fé te curou. Porque ele sabia o que aconteceu naquela jornada para ela chegar de junto dele. Não foi fácil para aquela mulher conseguir atravessar aquela multidão e tocar em Jesus. Então, talvez nosso milagre está impedido de acontecer porque a gente está olhando para as dificuldades, para os problemas, para as adversidades. Mas Deus quer que a gente foque na solução. Deus quer que a gente olhe para o autor e consumador da nossa fé, aquele que é poderoso para realizar um milagre. Deus quer que a gente esteja com os olhos fitos no Senhor, não na situação. Aprendemos então com o centurião e com a mulher que o Senhor libera uma palavra, mas a gente precisa estar cheio de fé, reverência, temor, obediência, esforço, coragem e determinação. Talvez a gente esteja orando, e já há muito tempo orando, e não ver acontecer as coisas. Mas o que a gente tem feito para poder alcançar o milagre? A parte do Senhor Ele vai fazer, e vai fazer poderosamente, porque Ele é um Deus que realiza milagres. No Salmo que a gente leu, 77:14, diz que Deus é um Deus que realiza milagres. E por que todos recebem milagre? Porque eu vejo os milagres, isso não acontece na minha vida. É noite de nós mudarmos a nossa mente, o nosso comportamento e termos atitudes para gerar esses milagres. Amém? Está em Mateus, continue nele, vá para o capítulo de número 14 agora. (14) de Mateus, dos versículos 15 a 21. Diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora essa multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem vocês algo para comer. Eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e estes a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças.
as atitudes dos discípulos de Jesus. Que para eles não tinham nada para oferecer, ou quase nada em mãos. Mas o pouco com Deus é o muito, porque Deus sabe como operar o milagre da multiplicação. Só que talvez quem não esteja entendendo a possibilidade do milagre da multiplicação somos nós. O que nós temos feito para Deus multiplicar o pouco que temos? Nós só temos, Senhor, 5 pães e 2 peixes, versículo 17, é tudo que temos. Tudo que eu tenho são essas moedas. Tudo que eu tenho é o meu louvor. Tudo que eu tenho, Senhor, é o meu tempo. Tudo que eu tenho, o que é que você tem que você está achando que é pouco para Deus? Aquele que é fiel no pouco, Deus acrescenta no muito. Só que ele às vezes não pode realizar um milagre para multiplicar, porque a gente não tem competência para administrar a multiplicação. Então ele está segurando a bênção, não é porque Deus não quer abençoar. Deus não está com a mão encolhida para que não possa abençoar, nem com o ouvido tampado para que não possa ouvir. Mas Ele não pode dar algo que a gente não consegue gerenciar. A gente não tem capacidade de administrar o milagre. Então a gente precisa de atitudes para que Ele possa derramar a bênção do milagre e a gente receber a multiplicação. Amém? E Ele manda todos assentarem e distribui 5 pães e 2 peixes, e a Bíblia é enfática para dizer que só de homens foram 5.000. 5 pães para 5.000. Posso ouvir um glória a Deus? Então talvez a gente esteja com os nossos recursos escassos, recursos diversos, mas se a gente tiver uma atitude, se a gente se posicionar com fé, reverência, temor, obediência, se esforçar, ter coragem e determinação, o milagre chegará nas nossas vidas. Se a gente quer algo diferente, a gente precisa pensar diferente e agir diferente. Se a gente estiver com os mesmos pensamentos, com as mesmas práticas, nada vai mudar se nós não mudarmos. É a metanoia, mudança de mente. O que a gente pensa é aquilo que a gente vai colocar em ação. Se a gente coloca em ação, vai ser um outro comportamento. E essa atitude vai gerar o milagre de Deus. Deus quer que a gente se manifeste e Ele reflita a glória dEle através de nós. Tudo que a gente fez até agora não deu certo, a gente precisa tomar uma outra atitude. Porque se tivesse dando certo, a gente não estava esperando o milagre. Mas se a gente quer um milagre, é porque tudo que a gente fez até agora, para essa condição, não foi geradora do milagre. Precisamos fazer algo diferente para receber algo maior e melhor de Deus. Esse é o capítulo 14, os discípulos de Jesus. Você vai para o capítulo 15 de Mateus, e do versículo 21 até o 28, a gente vai ver a história aí da mulher cananita. Saindo daquele lugar, Jesus tirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Parafraseando, está enchendo o saco aí, né? Bota para fora. A mulher veio. Aliás, versículo 24. Ela respondeu:
Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Aqui a gente tem um relato de endemoniamento de uma pessoa da família. E era mais do que uma pessoa da família, era a própria filha. E ela vem clamar pela filha, ela vem ser a intercessora da filha. Uma mulher que vem temente a Deus. Era de um outro povo, não participava, quem sabe, dessa congregação, não era desse ministério aqui, mas ela com fé, com a coragem, a ousadia, a intrepidez, determinada para aquilo que ela queria, se esforçou, foi atrás de Jesus, continuou gritando, a ponto do pessoal: ela está perturbando, manda ela embora. E aí Jesus nem respondeu. Talvez a gente esteja clamando e está sem resposta. Mas o que a gente aprende com essa mulher cananita? De não desistir. Estar determinado naquilo que a gente quer. Deus muitas vezes não está nos dando a resposta porque está esperando a nossa atitude de fé, reverência, temor, obediência, esforço, coragem e determinação para receber a bênção. E sabe, a gente está orando por alguém que a gente sabe que está endemoniado. E a gente não vê nada melhorar, só piorar. E o que a gente tem feito então para mudar esse quadro, mudar essa situação? É exatamente isso que o Senhor está comunicando para mim e para você. Quais são as atitudes que geram milagres? Deus quer que a gente tenha atitudes geradoras de milagres daqui em diante. Oh glória! Ela falou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ela não chega soberba, orgulhosa, chega humilde diante de Deus. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Foi falar com o Senhor a respeito da compaixão, a piedade dele, clamou pela compaixão do Senhor, pela empatia de Jesus. E o texto diz que a mulher veio e adorou de joelhos. Ela se prostra diante dele, ela tem uma reverência. Ela era de outro povo, um povo politeísta que adorava diversos deuses, mas naquele momento ela estava quebrantada. A palavra de Deus e o que ela tinha ouvido falar sobre Jesus já tinha modificado as ações dela, e ela sabia que só existia um Deus, e esse Deus era o Deus de Israel, e o Deus que poderia todas as coisas. Então ela disse: Senhor, ajuda-me. E ela juntou a oração, o clamor com a ação. Orou e agiu. Oração, orar e ação. A atitude dela fez toda a diferença para receber o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Corra aí para o próximo Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. A gente vai encontrar um exemplo do paralítico. Está no capítulo número 2, de 1 a 5. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. A palavra de Deus é poderosa, irmãos.
vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregando por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, vendo a fé que eles tinham, não foi a fé somente do paralítico. E aí Jesus libera uma palavra para o paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. E o texto é claro quando diz, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Eles removeram parte da cobertura do lugar, não teve tempo ruim, não teve dificuldade, não teve problema, não teve justificativa, não teve desculpa. Quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. E eles viram a possibilidade de colocar o amigo paralítico no centro de tudo. Descer o amigo paralítico diante de Jesus, já que a multidão está impedindo a gente entrar pela porta, a gente já sabe o que vai fazer. E você acha que é fácil levar uma pessoa que não se movimenta, que está dependente dentro de uma maca, de uma cama, pelo telhado da casa? Pense aí. E se aquele homem cai, se quebra todo e morre com traumatismo craniano? Então não foi nada fácil não. O esforço aqui deles foi muito. A coragem que eles tiveram foi também. Os 4 estavam determinados a levar o amigo para Jesus operar o milagre. Será que a gente ainda está com essa vontade e as nossas atitudes gerar milagres para os nossos conhecidos, amigos e familiares? Será que a gente tem alguém que a gente poderia ter uma fé e um esforço suficiente para aquela pessoa se encontrar verdadeiramente com Jesus e ser abençoada? E a palavra diz que os pecados foram perdoados, chegou a salvação na vida daquele homem. É o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano, é a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Depois aí a gente vai ver a turma aí blasfemando, os fariseus dizendo, o que é isso que está acontecendo? E ele pode perdoar pecado, quem é ele? E aí ele manda o paralítico andar. E o paralítico, por causa da incredulidade, desrespeito, a afronta dos outros, ainda ganha a bênção de ser curado fisicamente. Então, muitas vezes, a gente precisa aprender com esses amigos do paralítico que levaram ele para Jesus. As atitudes. Quando a gente começa a parar para refletir a nossa vida, será que a gente está tendo atitudes para gerar milagres? O que a gente está fazendo para gerar os milagres? Porque o milagre vai acontecer. Tem milagres que Deus não precisa de nenhuma atitude nossa para poder fazer. Mas a gente está trabalhando com as nossas atitudes para serem geradoras dos milagres. E é nesse tempo que Deus quer que a gente se mova, se mobilize, que a gente tome uma outra atitude, que a gente tenha um comportamento diferenciado, que a gente tenha uma prática para que Ele possa nos abençoar com milagres. Amém? Caminhe para frente aí no capítulo de número 5 de Marcos. A gente vai encontrar um outro exemplo, e aí do versículo 21 a 24 e do 38 a 42. Está o exemplo aí de Jairo, a atitude de Jairo,
que está no capítulo número 5, no versículo de número 21. A gente vai ler até o 21 a 24, depois a gente vai pular para o 38. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Agora 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse e tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-lhe pela mão e disse: Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou perplexos, atônitos. Jairo foi diante de Jesus, se prostou-se aos pés de Cristo e implorou insistentemente a perseverança naquilo que a gente entende que é para alcançar a nossa bênção, para atrair o milagre de Deus. Prostou significa adorou, uma reverência com temor, uma humilhação diante de Deus, e ao mesmo tempo com esforço e coragem, aquele homem intercede pela filha. Jesus vai para a casa dele, o pessoal caçoa, dá risada, a menina já está morta, e Jesus pega a menina e faz com que ela tenha vida. Muitas vezes tem coisas que a gente gerou, mas não conseguiu manter, e morre. Algum sonho que foi gerado, ele já estava disponível para a gente, e agora ele morreu. Mas eu quero te dizer nesse momento que o Senhor quer ressuscitar esse sonho, isso que parecia que estava morto. Trazer a vida. Ele é poderoso para trazer novamente a vida. E aí a gente aprende com a atitude do pai dela, daquela moça, aquela menina. A atitude de Jairo fez toda a diferença. Ele se prostra diante do Criador, do Senhor, do Soberano, de Jesus, e implora. Não é qualquer oração, é uma oração intercessória de clamor e insistência. É o que a gente aprende com Jairo. E aí, quando a gente passa para o capítulo número 6 de Marcos, a gente vai encontrar aí diversas pessoas. Lá no capítulo 6 de Marcos, nos versículos 55 e 56. Vamos ver o que está escrito. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. Então as pessoas ouviram sobre Jesus e estavam levando os doentes, inclusive estava em maca, para onde Jesus tinha passado ou estava ficando. E onde quer que eles fossem, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. O que a gente tem feito de evangelismo
nesse nível de atitude. Se você sabe o local e você tem intimidade com Deus, o local que Jesus está, onde é que o local que Jesus está? Onde tem a pregação da palavra da verdade, aonde é ensinada as Escrituras verdadeiramente. Se você conhece pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus para serem curadas, independente do nível de cura, ser emocional, psicológico, intelectual, financeiro, físico, você precisa fazer com que essas pessoas dos povoados, das cidades, dos campos, das praças, ouçam a respeito desse Senhor. Prega a palavra, ensina para elas a verdade através das Escrituras Sagradas. E a Bíblia diz que essas pessoas estavam suplicando pela cura, e todos foram curados. Indo pregar o Evangelho por todo mundo. Então é tempo da gente ir para que Deus possa nos usar para operar milagre na vida das pessoas também. Qual é a nossa atitude para gerar milagres? A gente precisa receber o milagre, mas também a gente precisa ser o canal de Deus, a bênção de Deus, a ferramenta, o instrumento do Senhor para as pessoas receberem os milagres. Já preguei aqui, seja resposta de oração. Não é só a gente orar para receber, mas que a gente se posicione para que sejamos resposta de oração na vida de outras pessoas. Amém? E agora a gente vai encontrar em Marcos capítulo de número 9, o pai de um menino possuído por demônios. A criança também fica endemoniada. A gente vai ver aqui na Bíblia, Marcos capítulo 9, versículo 17 a 29. Um pouquinho grande, mas a gente vai conseguir. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. O menino é mudo porque está possesso. Onde quer que o apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Ele tem crises convulsivas da epilepsia por endemoniamento. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito maligno, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga meu menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu: desde a infância. Naquela época não tinha fralda, está dizendo assim, desde o tempo que usa fralda para a gente hoje. Já pensou a criança com 3, 2 anos possessa? Isso não pode acontecer. Não pode? Então, capítulo 9 aqui da Bíblia é mentirosa. As crianças passam o tempo todo vendo programa de televisão, mídia e ensinamentos demoníacos. A mente fica aberta para receber. É uma antena para o mundo espiritual, e esse mundo espiritual é verdadeiro. Ele é mais real do que esse mundo físico. E a criança começa a fazer coisas que dão acesso à vida, porque a imagem ali está ensinando o que ela tem que fazer, e a criança na inocência vai começar a repetir, e ela vai fazer coisas, falar coisas, vai acessar o mundo espiritual, e o demônio entra.
que temos ensinado para as nossas crianças e quem tem ensinado para as nossas crianças. E olha o que acontece. A gente está aí lendo as Escrituras. Versículo 22. O pai ainda vai dizer assim: muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Tenta queimar ele e afogar. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se posso, tudo é possível para aquele que crê. Eita glória! Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que eu deixe e nunca mais entre nele. Quando Jesus viu que a multidão vinha, ele não ficou: quem é você? Está indo para onde? Fazendo o quê? Vai fazer o quê com a família dele? Quando a multidão aglomerou, Jesus deu a ordem logo. Então essa papagaiada, essa bagunça, essa teologia expurga que você vê na mídia, é uma vergonha para o Evangelho. Tem que ficar conversando com o demônio. A glória do Senhor Jesus. Quando juntar a multidão, a palavra tem que ser rápida, para ter gente que não sabe nem o que aconteceu quando chegar. E aí ele diz, no 26, o Espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. O negócio foi tão forte que o menino caiu lá e todo mundo se morreu. Mas Jesus tomou ele pela mão, levantou ele e ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsar esses demônios? Ele respondeu: essa espécie só sai por meio de oração e de jejum. Qual é a atitude para a realização do milagre? Vão ter níveis de batalha na nossa vida e situações espirituais que castas de demônios só vão cair por meio da oração e jejum. E aí o ensinamento fica para esse pai do menino possuído de demônios. Primeira coisa foi aquele clamor a Deus, e depois pedindo a Deus, na pessoa de Cristo, para que ele pudesse vencer a desconfiança, a dúvida, a incredulidade. E o Senhor naquele momento coloca a fé, que eu creio assim, e ele deu uma palavra dizendo: tudo é possível para aquele que crê. Então a criança, que agora estava entrando na pré-adolescência e estava endemoniada desde pequenininho, foi liberto pela atitude do pai. Você, pai, quais são as suas atitudes para os seus filhos serem libertos? Para os seus filhos não ficarem endemoniados? O que você tem feito como homem de Deus para gerar milagre para a próxima geração? Caminhando ainda, a gente vai para Lucas agora. Lucas, no capítulo de número 5.
versículos 12 e 13. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Tinha lepra da cabeça à planta dos pés. E se você já viu uma pessoa que está coberta de lepra, a aparência é horrível. Fica todo deformado. Lepra aqui é hanseníase, que hoje tem cura, naquela época não tinha. Quando viu Jesus, prostou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Olha a atitude desse homem que estava doente, uma enfermidade incurável. Quem sabe tem pessoas no nosso meio, ou tem pessoas que a gente conhece, que estão com doenças incuráveis, transtornos mentais, doenças físicas, problemas financeiros, problemas relacionais, uma doença incurável, um mau hábito, um vício insuportável, que ela mesma não se suporta por causa daquele vício. É uma doença incurável aos olhos humanos. E então, representado nessa lepra que pegou esse homem e cobriu a vida dele toda, estava encobrindo a possibilidade de qualquer situação para ele prosperar. Ele se prostra, ele reconhece que o Senhor é Deus e pode todas as coisas, ele se humilha diante do Senhor, ele reverencia Jesus como Deus, ele teme a palavra do Senhor, ele se encoraja, ele está determinado a receber a bênção, a vitória dele, e ele com fé roga, clama, ora, pedindo ao Senhor Jesus para purificar ele. E aí Jesus, quando vê aquela situação, não libera uma palavra, como a gente já viu. Jesus o toca, porque o leproso tinha que sair gritando na rua, para que as pessoas se afastassem o máximo possível, porque a lepra pegava no ar também. E tinha uma cidade, uma localidade, uma comunidade só para os leprosos, para eles passarem o resto da vida juntos e morrerem, aguardando o dia da morte. E quando eles iam passar por algum lugar, eles tinham que gritar: sou leproso, lepra, lepra, lepra. A vergonha, marginalizado da sociedade, excluso de todas as coisas, todas as possibilidades. Todo mundo olhava ele com nojo, com receio, não queria tocar, não queria nem estar ali junto. Jesus toca. Então, quantos de nós estão precisando do toque de Jesus para ser curado? Qual é a atitude que a gente tem feito para Jesus nos tocar? Tocou-me, Jesus tocou-me. E você sabe o resto desse louvor? Pode fechar os olhos para poder falar comigo? Tocou-me, Jesus tocou-me. Cadê o pessoal do departamento de louvor? De paz ele encheu o nosso coração. As nossas atitudes geram milagres poderosos. Aquilo que parecia impossível para os olhos humanos, aquilo que não tinha mais jeito, uma doença incurável, uma situação caótica que não tinha como ter possibilidade de mudança, Jesus toca e muda por causa das atitudes daquele leproso. Vá para o capítulo de número 13 de Lucas. E você vai achar o versículo 10 a 13, que vai falar da mulher oprimida e doente.
10-13. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente e havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhes disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. A mulher tinha acesso às sinagogas, aos templos não, só aqueles que tinham permissão, que eram os homens. As mulheres ficavam em outra parte do templo, mas aqui na sinagoga as mulheres tinham acesso, participavam, inclusive ativamente nos processos. Mas essa mulher disse que ela estava encurvada e ela chegou mais ou menos assim. Você já viu alguém na rua assim? Não tinha expectativa de nada, ela não conseguia olhar para nada. Era chão e mais ou menos para frente. Então ela tinha que ficar na parte do fundo da sinagoga, ou agachada, ou no local que não tivesse outras pessoas, porque estava todo mundo vendo que ela era doente, e quem era doente não podia participar dos momentos ativos do culto. Imagina que chegou pessoa aqui que está doente, alguém com gripe aqui, com dengue, fica lá fora. Era mais ou menos assim. Mas nosso Jesus é um Jesus de inclusão, porque ele sabia o que ele ia fazer. E aquela mulher que estava lá no canto, Jesus diz assim para ela: vem para cá, para o meio. E aí a gente percebe que Jesus dá uma ordem para ela e ela obedece. Jesus chama ela à frente. Já pensou a vergonha? E ela teve que ter coragem de enfrentar o medo, inclusive do que os outros poderiam falar e fazer. E ela vem em direção a ele. E ela estava assim há 18 anos, só que disse que ela era filha de Abraão. A mulher era crente. A ponto de ter um alvoroço na sinagoga, porque os religiosos não queriam que Jesus curasse a crente. Talvez tenha algumas pessoas no nosso meio, quando o irmão recebe o milagre, fica com inveja miserável. Ao invés de festejar, ao invés de estar alegre com a bênção, o milagre do outro, fica triste. Está precisando de cura também, irmão. Imagine aí, você ganhar uma casa de praia, que alegria para mim, pastor seu. Já dei a dica. Já pensou? Deus te abençoar com algo tremendo. Se você compreendeu a graça, muitos vão compartilhar dessa bênção, não é? Então o que Deus nos dá é para poder alcançar outros. É dessa maneira que funciona. E então ela obedece ao comando. Talvez a nossa atitude de fé para a gente receber o milagre é porque a gente não está obedecendo os princípios de Deus. Existem princípios de Deus que a gente precisa cumprir. E se a gente inverter, se a gente não seguir essas ordenanças, esses estatutos, esses mandamentos, o que Ele está dizendo que deve ser feito, o milagre não chega. E então ela ouve e ela faz exatamente o que Ele ordena. E a palavra diz que Jesus, ao vê-la, chama ela para frente e impõe a mão sobre ela. Naquele mesmo momento ela começou a louvar a Deus porque ela foi curada. Quem sabe você chegou hoje com uma demanda que tem mais de uma década sem resolver e o Senhor quer que você tome uma posição diferente de obediência às Escrituras Sagradas, porque Ele quer liberar o milagre. Oh glória! E daí a gente está no capítulo 13, a
A gente vai agora para o capítulo 17 para encontrar com o leproso. Já estou indo para a reta final. O texto está tão envolvente que a gente fica querendo fazer uma tenta e não sair mais da presença. Leproso no capítulo 17 de Lucas, versículo 12 a 19. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a uma certa distância e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles estavam indo, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé te salvou. Jesus liberou uma palavra para aqueles 10. Eram aquelas pessoas que estavam frequentando a igreja até receber o milagre. Você conhece? Eu conheço. Na hora que recebeu o milagre, você nunca mais viu em lugar nenhum. O lugar nenhum que eu falo é aquele que eu frequento, igreja e casa. E aí você não vê mais eles em lugar nenhum, porque receberam o milagre. Mas aquele visitante do domingo, solto, voltou e continuou firme, adorando ao Senhor para sempre. E aí você encontrou o visitante no reino de Deus para sempre. Mas Jesus liberou uma palavra e aquele que reconheceu foi grato. Deus, quando quer liberar o milagre, Ele já sabe da ingratidão do coração das pessoas, mas mesmo assim a bondade, o amor, a lealdade, a fidelidade, a grandiosidade dele não impede, porque o amor dele é incondicional. Ele amou o mundo de tal maneira. Às vezes a gente que fica aí, por que está dando para ele, não está dando para mim? Eu sigo. O Senhor quer abençoar todos, Ele é um Deus bondoso. Agora, quem foi que recebeu a salvação? Versículo 19. Uma coisa é ser curado, recebeu o milagre, a outra é estar no céu, na glória, na eternidade com Cristo. E só foi liberado para aquele que voltou e foi grato e continuou nos caminhos do Senhor. Aleluia! É o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém e de alguma pessoa. 18, capítulo 18, 35 a 43, vamos lá, reta final. Ao aproximar-se de Jericó, Jesus viu um homem cego que estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. E esse homem cego, quando ouviu que Jesus estava passando, ou melhor, a multidão, ele perguntou: o que está acontecendo? Aí falaram: é Jesus de Nazaré que está passando. Então ele começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que é que eu faço? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a vista, a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores ao Senhor nosso Deus. Então o cego aí começou a gritar, pedindo misericórdia, e
Ele não fica parado, sou cego, não estou vendo, quem deve ser Jesus? Será que Jesus é barbudo, não tem muita barba? Será que Jesus está de vestido branco? Essa multidão, se eu for para a direita, tem muita gente aqui, onde é que eu estou? E agora o que vai acontecer? Olha a atitude que gerou o milagre no cego. Se você acha que você está enxergando com capacidade de estar em pé, com as duas mãos funcionantes, que está nesse momento com saúde, o que esse cego nos ensina? Sem condições nenhuma, à margem completa da sociedade, pobre, mendigo e sem enxergar nada, com roupa suja, e não conhecia ninguém a não ser aqueles que impediam ele de fazer qualquer coisa. Ele se posiciona, ele é um homem de fé, temente ao Senhor. Quando ele ouve falar, ele então se esforça, tem coragem, determinação, vai se humilhar diante da presença do Senhor agora, pessoalmente. Ele começa a gritar mais alto. Então talvez a nossa oração é uma oração que não está passando do teto, porque a gente ora hoje, só vai se lembrar dessa oração daqui uma semana. A gente não está orando, clamando, gemendo todos os dias, todos os momentos, insistentemente. E ele começa a falar mais alto. Outra hora, quando eu estava no mundo, eu ia para essas festas populares e eu ficava gritando os ídolos atrás dos fios elétricos, e eu gritava alto a ponto de eu perder minha voz, gritando meus ídolos. Quem é que vai me impedir de dar um glória a Deus bem alto na casa do Senhor? Já quero impedir, porque estão botando uma lei que já passou no Senado, daqui a uns dias vai chegar. A gente não vai poder mais usar 80 decibéis, mas somente 75. Quando a gente gritar alto, glória a Deus, vai estar mais alto do que o som da igreja. Vai ser lei, as igrejas não vão poder ter som acima de 75 decibéis. Estão entendendo o departamento de música? Vai chegar um dia que a gente não vai precisar de som, porque a gente vai ter que falar. O louvor vai ser de voz. E se eles vierem com medo de dor, a gente estiver louvando muito alto, prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor vosso Deus. E eu estou falando de Brasil, não estou falando de outro país, não. Viu? Só que esse homem, ele começa a gritar, e o pessoal, cala a boca, tal. E aí ele chega diante de Jesus. E aí ele fala assim, fica esperando a expectativa. Jesus pergunta: você quer que eu faça o quê? Porque talvez a gente está diante da palavra, da presença do Senhor, e Deus quer liberar o milagre, mas a gente não sabe exatamente o que é que a gente quer. Deus sabe o que a gente precisa, mas será que a gente sabe realmente o que a gente quer? Porque ele podia dizer assim: eu quero ficar milionário agora, ter muitas mulheres, muito gado e continuar cego, mas rico, todo mundo vai me respeitar. Sim ou não? Para Deus é impossível isso? Então tem pessoas que estão indo para a igreja para poder conquistar bens materiais, mas continua na cegueira espiritual. Eles estão vindo para adquirir patrimônio e coisas que vão ficar nessa terra. As orações não passam de desejos carnais e limitados a respeito da matéria, mas a visão continua cega. Teologia da prosperidade, pregação coaching, bem-estar pessoal, sucesso na carreira. Mas ele responde para Jesus assim: eu quero é ver. Não pediu emprego, não pediu roupa,
Porque ele sabia que quando ele enxergasse a glória de Deus, a vida dele ia ser diferente e Deus ia operar para que ele pudesse ser um homem de sucesso para glorificar o nome do Senhor. Ele agora podia trabalhar, ele podia fazer maravilhas. Eu quero ver. O Senhor está perguntando para mim e para você: você quer que eu faça o quê? Qual é a sua atitude para eu poder fazer algo? E a gente caminha para João 21 para encerrar. Obrigado pela sua atenção. Esse tempo sentado e disponível que passa de 1 hora. Mas você não poderia ficar sem o seu milagre. Eu não poderia deixar de te comunicar que Deus tem milagres para você nesses dias. E está com muita vontade de me abençoar e te abençoar através das nossas atitudes geradoras de milagres. Tenho convicção disso. Os 7 discípulos, João, capítulo de número 21, versículo de 1 a 14. Os 7 discípulos. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, de tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançado-se no mar. Os outros discípulos vieram do barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns desses peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou aquela rede para a praia, ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora fossem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse: venham comer. E nenhum dos discípulos tiveram coragem de perguntar: quem é você, quem é o Senhor, quem és tu? Porque sabia que era Jesus. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. O nosso Jesus está vivo e opera milagres ainda hoje. Jesus está vivo e quer realizar milagres nas nossas vidas. Quais foram as atitudes então desses discípulos? Primeiro, eles perceberam que aquela pessoa era Jesus. Eles tiveram compreensão, entendimento, foi aberto o entendimento, e só quem poderia dar uma ordem para resolver a situação seria Jesus. Eles não titubearam, não pensaram duplamente, não ficaram com dúvida, mas simplesmente fizeram o que estava ordenado. Então muitas vezes Deus, através da palavra, nos dá uma ordem, a gente precisa colocar em prática. Se eles retessem a rede, eles não iam pegar peixe. Se eles jogassem para o outro lado, não iam conseguir. E se eles desistissem de ser crentes, discípulos, e se eles desistissem da vida, e se eles desistissem de tudo? A pergunta de Jesus primeiramente foi: vocês têm alguma coisa para comer? Eles não tinham nem que se alimentar, eles viviam da pesca. As Escrituras dizem que o milagre, e um milagre desse nível, dava para sustentar a família agora o ano todo. 153 grandes peixes. E a rede não partiu,
porque só 10 peixes do tamanho que era aqui, a rede já estava vulnerável a romper. Mas quando Deus libera a palavra e o milagre chega, nada e ninguém pode impedir, porque já está tudo adequado para acontecer aquilo que propôs a vontade do Senhor. O propósito dele é cumprido. E eles fizeram exatamente isso. E as Escrituras mostram que agora eles compartilham a comunhão com Jesus e eles sabem que somente Deus pode operar esse milagre, mais ninguém. Por isso que eles não perguntaram nada. As atitudes dele de fé, de reverência, de temor, de obediência, humildade, esforço, coragem, determinação, fez com que aquela pesca fosse tremendamente maravilhosa. Eles tiveram que comer, o que sustentar a família, quando não tinham nada, estavam escassos, inclusive da alimentação. Isso tudo aconteceu para que eu e você creia, e foi escrito para que eu e você pudéssemos tomar atitudes que geram milagres. Se você creu nessa palavra, eu quero agora que você tome essas atitudes e comece a colocá-las em prática a partir de hoje na sua vida. Uma delas é não ficar mais prostrado, sentado onde você está, mas se posicionar em clamor a Deus. Houve oração, clamor ao Senhor. E a partir daí, realizar algo, fazer algo, ter uma atitude diferenciada diante de Deus. Um comportamento não mais igual àquele do passado, que não está gerando nada, que não tem modificado nada, que tem se repetido um ciclo na vida que você olha e diz: meu Deus, por quê? Porque o milagre, ele precisa da minha e da sua atitude nesse nível, para que ele aconteça. E Deus quer que a gente participe do processo. Ele não quer nos excluir do processo, Ele quer que a gente participe para que a gente amadureça espiritualmente, para que a gente tome um patamar de crente naquele que é o nosso exemplo, que é Cristo Jesus. Ele quer que estejamos frutificando, multiplicando, produzindo, cheios e transbordantes dele, dons espirituais, fruto do Espírito. Deus quer uma igreja santa e madura, para que Ele volte e a gente possa se encontrar em glória. Então chega um determinado tempo na vida do crente que Deus está esperando as nossas atitudes para liberar o milagre. Se você entendeu essa palavra, fica de pé agora, se você puder, e clame a Ele. Todos clamaram, todos se achegaram, todos se humilharam, todos entenderam, obedeceram, estavam com coragem, determinados, com fé. Todos ali tinham uma postura diferente. E a Bíblia está cheia de milagres, e a gente viu diversos nos Evangelhos. 4 em Mateus, de muitos, 4 em Marcos, 4 em Lucas e 1 em João. A gente não tem dúvida que Ele é poderoso para realizar o milagre. Agora precisa de mim e de você. Comece a orar e clamar a Ele nesse momento.